Não recolher o diferencial de alíquotas é uma opção? Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vamos falar sobre o diferencial de alíquotas que é devido sobre as saídas interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto consumidor final, que normalmente é atrelado ao e-commerce, mas não é apenas o e-commerce que paga esse diferencial de alíquotas. E volta e meia surgem empresas sugerindo aos e-commerces e outros contribuintes que não paguem o DIFAL, né? Empresas que inclusive se consideram consultorias tributárias, né? Como uma das sugestões, o não recolhimento do DIFAL. E aí fica a pergunta, será que realmente existe a opção de não pagar o diferencial de alíquotas? Ou é só uma evasão fiscal descarada e está sendo sugerido que a empresa crie ali um passivo? Fato é que apenas durante um período muito restrito de tempo, o diferencial de alíquotas pôde não ser pago com base em um respaldo jurídico. Isso depois de muita novela, que certamente vocês acompanharam, que foi a questão da inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas por falta de previsão em lei, que no fim das contas ficou definido pelo STF, concorde ou não, ficou definido pelo STF que a partir de abril de 2022, que é a previsão da Lei Complementar 192, o DIFAL volta a ser cobrado e o único período que ele ficou sem ser cobrado foi de janeiro até abril. Então aquele intervalo de 3 meses em 2022 foi o único período no qual, de fato, o DIFAL deixou de ser pago de forma lícita. Tirando isso, a única outra hipótese que não se paga o DIFAL são as empresas do Simples, né, que ainda não extrapolaram o sublimite de receita, de fato não paga o diferencial de alíquotas. Inclusive é uma grande vantagem de ser do Simples não pagar o DIFAL. Por isso, inclusive, que eu sempre falo que tem que suspeitar quando vendem a ideia de que o planejamento tributário demonstrou valer a pena ir para o lucro real ou lucro presumido em se tratando de um e-commerce. Porque para isso, de fato, se mostrar verdadeiro, é muito difícil pelo fato de que no Simples não se paga diferencial de alíquotas. A não ser, é claro, que nesse planejamento, que não dá nem para chamar de planejamento, nessa falcatrua, está sendo levado em consideração que a empresa não vai pagar de FAO. Por que não vai pagar de FAO? Porque a fiscalização é muito falha. Pouquíssimas são as notas que a empresa é notificada e há a cobrança do diferencial de alíquotas. E aí surge que não é, de forma alguma, um planejamento tributário. Surge um esquema de fraude, onde consultores tributários, né, picaretas do mercado tributário, vendem a ideia para o empresário do seguinte: olha, esse estado aqui não cobra o DIFAL. Não é que não cobra, a fiscalização é ruim. Então, vende sem pagar o DIFAL. E com isso, né, consegue ganhar mercado, porque se comparado ao seu concorrente que está pagando o diferencial de alíquotas, a diferença de preço é gritante. Vamos supor aí falar de um produto importado vendendo para São Paulo. São Paulo, a alíquota interna é 18%. Se você vende um produto importado para São Paulo, vai a 4%. O DIFAL é 14%, 4 para 18%. 14% de diferença no preço faz com que a empresa ganhe concorrência disparada, porque o seu preço será menor do que os seus concorrentes. Então, é uma prática de mercado esses picaretas sugerir às empresas que não paguem o diferencial de alíquotas. Mas vou trazer para vocês aqui informações que são relevantes. Tá? Claro que eu não deveria nem precisar explicar que sonegar é errado e que sonegar não é uma opção de planejamento tributário. Sonegar é evasão, é completamente contrário à elisão, que é o que se busca no planejamento tributário. Então, só por aí a gente já descarta essa opção. Mas, ainda que a fiscalização de fato seja falha, em alguns estados, não todos. Exemplo que eu citei, São Paulo, é um caso em que a fiscalização do DIFAL ainda está muito distante de conseguir pegar todos os casos de sonegação. Muito. São Paulo é o estado que mais recebe mercadorias para consumidor final não contribuinte e, por isso, o volume acaba inviabilizando uma fiscalização 100% eficiente e eficaz. Mas não significa que a fiscalização não existe. E outro ponto extremamente importante. Essas empresas que vendem a ideia de que não pagar DIFAL é uma baita ideia, elas levam em consideração o risco de uma ou outra operação acabar caindo em fiscalização e tendo de pagar o DIFAL sobre aquela operação em isolado. Mas acontece que, felizmente, para quem trabalha certo e infelizmente para esses picaretas de meia tigela, está acontecendo um movimento um pouco diferente nas fiscalizações estaduais. Está acontecendo movimentos onde o fisco estadual não notifica apenas aquela operação em isolado, aquela operação em que não houve o pagamento do DIFAL. O fisco está fazendo o seguinte, está pegando a empresa que faturou sem o DIFAL,
submetendo aquela empresa a um pente fino, verificando todas as notas que aquela empresa faturou para aquele estado, identificando o valor total que deixou de ser pago do diferencial de alíquotas ao longo dos últimos 5 anos, excetuando aquele período ali que eu citei de janeiro a abril de 2022, e notificando a empresa. Eu já recebi alguns relatos como esse de estados diferentes. Minas Gerais eu recebi 3 relatos de empresas que foram notificadas em Minas, cobrando retroativo, com valores de 300, 400, 500 mil reais cobrando retroativo das empresas. Claro que o volume e o valor vai depender do tanto de movimentação que a empresa tem para aquele estado. Já aconteceu em Santa Catarina a mesma coisa e certamente irá acontecer em outros estados, onde o fisco não só mais vai notificar aquela nota que não tem o DIFAL, mas vai pegar o CNPJ emitente, vai buscar todas as notas que foram emitidas contra aquele estado nos últimos 5 anos e vai notificar tudo de uma vez só. E aí a grande vantagem de não se pagar DIFAL acaba indo pelo ralo. Porque se você tiver que pagar o valor do DIFAL dobrado, já que tem a multa, e relativo aos últimos 5 anos, sendo que a empresa não repassou isso no preço, a empresa quebra. Felizmente a empresa quebra. E tem que quebrar. Seguiu a orientação de picareta, tem que se ferrar para ver se aprende, né? Outro ponto, gente, outro ponto. Eu recebi já 3 ou 4 pedidos de trabalho para exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS e COFINS, que quando chegou para mim a empresa, para eu fazer a análise, a empresa não pagava o DIFAL. Os infelizes, além de não pagarem o DIFAL, querem excluir o que não paga da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha, como? Você não paga o DIFAL. Se você não paga, você não inclui no preço. Se você não inclui no preço, não há o que excluir da base do PIS e COFINS. Gênio! Então, não, acredito que nem precisava isso ser explanado, né? Deveria ser óbvio. Se eu não pago o DIFAL, se eu não destaco o DIFAL em nota, óbvio que eu não aumentei o meu preço. A vantagem de sonegar é vender mais barato. Como que eu quero pegar algo que eu não embuti no meu preço e excluir da base do PIS e COFINS? Não tem sentido, né? Então, o trabalho de exclusão do DIFAL da base do PIS e COFINS só é válido para as empresas que de fato pagam DIFAL, tá? Os picaretas, se você atende um picareta, fala para ele, ó, para você a tese não se aplica. Para você a tese não é válida, porque você não paga, né? Tá mais do que óbvio. Então, fica aí o alerta, né, para voltar a enfatizar de que existe muito picareta no mercado, sugerindo aos empresários que não paguem DIFAL. Vocês sabem que muitas vezes o empresário só precisa de um empurrãozinho para fazer errado, né? Só precisa de um incentivo para fazer errado. Ele já está predisposto a isso, principalmente porque o concorrente dele também faz errado. Se ele não fizer, ele não consegue competir, o negócio dele é inviável e aí desculpas não faltarão, né? Eu poderia ficar aqui durante horas explanando o porquê não faz sentido esses argumentos, né? Eu sou da opinião que o certo é o certo, o errado é o errado, ponto, acabou. Não tem nada que justifique eu fazer errado e que isso torna aceitável, no mínimo, né? Então, só para que fique alertado a vocês de que isso é algo extremamente recorrente, porém, para nossa felicidade, nós contadores tributaristas que queremos trabalhar de forma correta, a fiscalização vem mudando. Então, para aquele seu cliente, para aquele empresário que você sabe que está deixando de pagar o DIFAL, ou que caiu no papo aí do vendedor de sonhos e deixou de pagar o DIFAL, alerte a ele que, se ele for fiscalizado por algum estado de forma retroativa, todo o benefício que ele teve por não pagar DIFAL sobre as suas vendas, ele vai perder de uma vez só. Porque vai vir uma multa pesadíssima junto com o valor do DIFAL. Se um estado só notificar, ele já está no prejuízo. Se mais de um notificar, é falência na certa. Certo? Muito obrigado, jovem, e até o próximo vídeo.